Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que todo domingo vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, a fim de mostrar o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Sempre nessa perspectiva de mostrar, através daqueles que exercem o poder em determinada atividade, poder político, privado, sindical, da imprensa, acadêmico, como é que eles estão enfrentando na condução da sua fatia de poder e, ao mesmo tempo, uma análise sempre global do que está acontecendo no Brasil. Hoje eu tenho como convidado um queridíssimo amigo, meu médico, entende? Eu estou aqui aos 82 anos falando com vocês, em grande parte graças ao meu médico que está aqui, o professor Raul Kutait, professor da Universidade de São Paulo, meu confrade na Academia Paulista de Letras e um dos maiores cirurgiões do Brasil na atualidade. Nós vamos falar um pouco sobre saúde, sobre problemas da saúde. Ele, que sempre foi um líder da classe dos médicos, que enfrentou, apresentou projetos de lei, procurando dar um perfil melhor àquele que nós temos hoje na saúde no Brasil, de tal forma que os senhores telespectadores poderão conhecer bem o perfil do meu querido amigo e confrade na Academia Paulista de Letras, Raul Kutait. Raul, grande prazer de estar aqui comigo. Prazer é meu, Ives. Prazer e honra. Já começamos de imediato, não é? Hoje eu via, no fim do ano, uma manifestação do governador de São Paulo, no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ele dizia que é fundamental determinadas atividades, mas que o Poder Judiciário tem que auxiliar também. A Constituição, genericamente, fala que a saúde é um direito de todos. Meu amigo Roberto Campos, seu amigo também, brincava que no momento em que ele dizia que a saúde, ele gostaria que os constituintes falassem com Deus, para que Deus garantisse a saúde perpétua e que ele não ia morrer mais, que é um direito que todos os brasileiros têm. E a partir desse dispositivo, hoje o Poder Judiciário outorga para todos os cidadãos que recorrem ao Poder Judiciário pedindo medicamento que os hospitais, os planos de saúde não podem dar, fazendo com que haja um déficit no SUS decorrente do dinheiro que os governos são obrigados a pagar para atender as questões judiciais. E quem vai ao juiz é exatamente quem tem mais recursos. E o pobre que precisa, aquele que precisa efetivamente, aquele que não tem advogados, aquele que não vai a juízo, passa a ter menos recursos do SUS para ser atendido. Qual é a sua opinião a respeito, Raul? Veja, Ives, 75% da população brasileira não tem condição de pagar nenhum tipo de plano privado. Ou seja, a dependência é total em relação ao poder público. Quando a Constituição corretamente diz que saúde é um direito do cidadão e corretamente afirma que é um dever do Estado, ela não diz, nem na regulamentação para a Lei 8080, que tem que ser de graça para todo mundo. Não está escrito em nenhum lugar. Mas, quando foi promulgada a Constituição de 88, era um momento ideológico onde afirmou-se extramuros que teria que ser grátis para todo mundo. E ficou. Ora, não tem país no mundo que consegue oferecer tudo de graça para todo mundo. Você vai nos países escandinavos, é verdade, é de graça. Você vai na Inglaterra, é verdade, é de graça. Vai para o Canadá, é verdade, é de graça. Porém, os impostos são altos, mas são efetivos. Então, o sistema é montado e funciona. E tem mais, isso é uma relação forte de responsabilidade individual, entre o governo e a responsabilidade individual. Então, eu lembro de uma menina que cresceu em casa, filha de uma moça que trabalhava lá, casou com um holandês, e ela vivia como irmã da gente. E um dia ela veio passar férias, precisou voltar para a Holanda, e minha mãe falava para ela, querida, fica mais uma semana aqui com a gente. Ela falou, não posso, porque se eu perder, eu tenho uma data marcada, limite, se eu perder a minha avaliação dentária, eu perco a gratuidade.
Então, não é uma coisa assim absolutamente solta, né? Então, esse é o primeiro grande problema. Essa ideia de oferecer tudo de graça para todo mundo não consegue ser cumprida, porque não existem recursos, não existe estrutura, não existe modelo de gestão e a formação de profissionais de saúde no Brasil tende a ser cada vez pior. Com essa pletora de escolas médicas agora, batemos 280 campeões mundiais, fomos para o Guinness. E lembrando que médico você não forma com um giz e quadro negro, você forma ao lado da cama do paciente, com professores que te ensinam não só técnica, mas comportamento, humanismo. E como é que você vai conseguir isso em cidades de 50, 70, 80 mil habitantes? Onde é que você vai arrumar corpo docente para isso? Então nós vivemos uma situação bastante esdrúxula. Por outro lado, o sistema privado ele é visto pela Constituição como suplementar, ou seja, ele existe para participar do jogo, mas não como uma peça fundamental. Na verdade, o sistema privado deveria ser complementar. E, na verdade, o que se deveria fazer é uma maior integração entre o público e o privado. Não faz sentido você ter um sistema privado montado, sei lá, uma clínica de oftalmologia toda moderna numa região e quem é atendido pelo SUS não tem acesso a esses equipamentos que dão diagnósticos mais precisos e geram orientações melhores. Por que o SUS não pode comprar serviços a preços decentes, não a preços vis, que é a que o SUS paga e que não mudam os valores há muito tempo? E não adianta você falar assim, então vamos dobrar, o SUS está pagando o dobro agora. O dobro de nada é quase nada. Vamos pagar 10 vezes mais. Ainda assim não se chega a valores de mercado. Então é uma situação muito complicada. Ou seja, na minha ótica, a saúde tinha que ser revista de ponta a ponta. A saúde tinha que ser entendida como se fosse uma grande empresa. Uma vez até escrevi um artiguinho na Folha sobre isso, que eu achava que a saúde tinha que virar Saúde SA. Que ela contrata os seus executivos, tem seu board, e aí as metas têm que ser definidas, estratégias, e a partir daí, se o time que está no comando executivo vai bem, continua. Não vai bem? Troca. Mas tem que prestar contas a um conselho. O conselho, na verdade, é a sociedade como um todo, mas que pode ter seus representantes participando do processo elaborativo, do processo decisório, e não as coisas jogadas nas costas de uma pessoa que é um ministro, que chega, às vezes do nada, e às vezes ele é até bem intencionado, pode ter até bom preparo, mas não consegue fazer a máquina andar. Mas, Raul, um dos problemas que eu exatamente colocava na questão que eu sustentei no Supremo, aliás, para você, aquela questão que nós ganhamos agora, nós precisamos de esclarecimento da ministra Rosa Weber, por estar embaixo da declaração, era exatamente esse aspecto que você abordou, um dos aspectos que você abordou, que impressiona, é os preços vis, a desatualização. Eu também sou do Conselho da Beneficência Portuguesa, que hoje tem 3 grandes hospitais, 7.300 empregados. Agora, a administração, nós contratamos uma administração profissional, que era a única forma, e ela passou pela primeira vez a sair do vermelho, que antes eram as doações de português, são 155 anos, sustentavam. Mas o SUS, as tabelas do SUS não reatualizadas desde 95. Vocês têm isso no hospital. Alguns, eles não atualizaram nunca em nível de inflação. Então, o que um médico recebe por consultas, etc., é algo extremamente vil, o que faz com que, para poder fazer alguma coisa, tem que, enfim, atender assim em 10 minutos. E falta essa humanização. Eu me lembro quando eu prefacei o livro do Henri Pinotti, A Filosofia da Cirurgia, professor da Academia Brasileira de Filosofia, por isso eu prefacei o livro dele,
Mas esse que você colocou, o médico tem que estar ao lado do paciente, metade da cura do paciente é o olhar do médico lhe dando capacidade de acreditar que pode se curar. Certo? Como é que, tendo que atender inúmeras pessoas em 5 minutos, 10 minutos, essa humanização que você faz menção pode ser atendida? Né? Então, é aquela situação. O custo do atendimento atinge níveis cada vez mais estratosféricos. Graças à incorporação de novas tecnologias, novos e onerosos medicamentos, ficou difícil você tratar as pessoas usando o velho estetoscópio e o aparelho de pressão. Então, qualquer situação hoje acaba exigindo uma série de exames que, sem dúvida, encarece. E a inflação na área da saúde sempre foi maior do que a inflação nos países em geral. Então, a escassez de recursos é perene e não tem como sanar esse problema. Então, você tem que organizar para utilizar melhor os recursos que você tem. E utilizar melhor não significa atender mais gente apenas, mas significa melhores resultados clínicos por dinheiro gasto, que é uma equação que o Michael Porter sempre repete, que é realmente importante. Então, essa situação dos recursos limitados faz com que as pessoas tenham que ter em mente que as instituições têm que dar lucro. Agora, o que não pode acontecer é o que os sistemas de saúde, tanto público quanto privado, estão fazendo. Eles asfixiam tudo, asfixiam os profissionais de saúde com baixos salários, baixas remunerações e asfixiam também o pagamento dos vários procedimentos. Então, estamos vendo uma situação onde os hospitais hoje têm estruturas onde, de repente, gerar lucro, que em outras palavras pode ser sustentabilidade ou não, mas passa a ser talvez mais importante que o próprio atendimento. Vamos continuar conversando no segundo bloco e eu vou também tocar nesse ponto que eu acho importante. Entende? O lucro para reinvestimento, mesmo nas entidades que são sem fins lucrativos. Né? Vamos aos nossos comerciais.